Obrigada. Então tá joia. Bom, primeiramente, boa noite para quem está aqui com a gente dentro da comunidade. E é uma honra e uma alegria eu estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com esse convite que a Gi fez para gente, para poder passar aqui dentro da comunidade, a qual eu já fui mentorada também, já estive aí do outro lado também. Para poder passar para vocês um pouco sobre planejamento financeiro e, primeiro, a necessidade disso, né? E segundo, como não se expor à ruína, né? A gente estava conversando, como disse o Mike ali, nas últimas semanas, dentro das mentorias ali, dos sócios e tudo mais, e a gente observou que o pessoal, ele tá vindo muito ávido e nichado somente para entender da cripto, do mercado cripto, do que a gente falou. E ok, a mentoria é sobre isso? Sim, é. A comunidade é sobre isso? Sim, é. Mas não adianta a gente ultra nichar quando a gente está falando de patrimônio, gente. É sobre isso que eu vou falar aqui com vocês hoje, tá? Aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas, cara, peraí, mas você não é médico? O que você está falando? Estou me apresentando um pouquinho. Eu sou Carla Menini Stauschmidt, eu sou médica há 23 anos. Eu já, agora, últimos 3 anos, empresária aqui dentro do digital e educadora financeira formada pela Multiplique e membro da comunidade desde, acho que a turma 2, se eu não estou enganada. Eu sou da comunidade, da mentoria dos sócios da GIM, então acompanho o trabalho deles já há um ano e, claro, investidora também, né? E não foi por acaso que eu cheguei aqui, né? Foi porque eu estava, quando eu cheguei, né, vamos dizer assim, a tomar o conhecimento e a entender a necessidade de gerir uma carteira de investimentos para que a gente pare de perder e comece a ganhar, foi que eu cheguei aqui, né? Porque senão não teria vida. É aquela história. A gente geralmente vem pela dor, né? E não pelo amor. Então eu vou compartilhar a minha tela com vocês, porque eu preparei algumas coisas para a gente conversar justamente sobre isso. Quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente está falando de várias esferas, não de uma só, tá? Vocês estão vendo a minha tela, gente? Manda para mim um ok aí, se sim, no chat para mim. Deixa eu ajeitar aqui. Mike, você tá vendo aí? Vai me guiando por aí. Perfeitamente, dá pra ver sim. Então, tá joia. Maravilha, então. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vão colocando também ali no chat, a gente vai conversando depois, tá bom? Depois ao longo da aula propriamente, né? Ou levantar a mão, a gente vai falando tranquilo, tá? Então, eu trouxe essa aula para que a gente puder, a pedido da Gi, né, da Giovana, e eu acho de fundamental importância, porque quando a gente vem para uma mentoria como esta aqui, a gente vem ultra focado, mas a gente não pode perder a visão macro. Quando a gente perde a visão macro do que a gente tem do nosso patrimônio, dos nossos investimentos, sejam eles o patrimônio físico, investimento, papel, investimento, cripto, né? O que seja, a gente perdendo essa noção macro, isso se torna perigoso para nós, tá? No sentido realmente de ruína. Sabe? E aí a gente vai entender um pouquinho de como a gente consegue equilibrar esses pratinhos, tá? Aí você fala, puxa vida, mas eu vim aqui aprender cripto, eu já sei que eu tenho que investir na renda fixa, da renda variável, tudo. E ok, se você já sabe isso, o que que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai trabalhar divisão de carteira, a gente vai trabalhar o emocional, a gente vai trabalhar a diferença entre investidor e operador de mercado. E tá tudo bem ser um ou ser outro, mas a gente precisa entender quem a gente é no rolê. Porque se a gente não entende isso, o emocional vai vir para jogo. E aí, quando o emocional entra para jogo, acabou a clareza de visão nos investimentos, tá? E isso é fato, né? As pessoas vão à ruína por quê? Por desequilíbrio emocional relacionado às finanças, né? Ou seja, mas como assim desequilíbrio, cara? Ou seja, elas entram na manada, né? Elas entram no medo e aí elas realizam as coisas com prejuízo e isso vai se tornando uma constante na vida das pessoas, né? E obviamente também tem diferença, como eu falei para vocês, quem é investidor e quem é operador de mercado. O operador de mercado, o cara tem que ser, né? Vive no fio da navalha. Vou contar uma história para vocês aqui, que eu já vou começar contando, na verdade, tá bom? Para vocês entenderem. Vocês estão me ouvindo, gente, direitinho? Para vocês entenderem do que eu tô falando, exemplos da vida real, tá? Eu tinha um colega médico meu, né? Para quem não sabe, de formação eu sou cirurgiã, trabalhei 18 anos na emergência. Esse colega meu, ele foi um R+, meu, né? Ele era um residente no ano anterior do que eu. E a gente depois se encontrava nos hospitais e tal, né? E aí, o que que aconteceu? De um determinado tempo, ele começou a operar na bolsa, né? Ele era
médico, urologista, ele começou a operar na bolsa. E assim, ganhou muito dinheiro, né? Mas num daqueles golpes do destino, o que acabou acontecendo? Ele foi cada vez mais nichando, né, colocando o patrimônio dele naquele lugar, empolgado, né? Emocionalmente, uau, que legal e tal. E acabou que ele chegou a perder 500 mil reais por conta desse desequilíbrio emocional e de confundir o que é o investidor com o operador de mercado, né? O operador de mercado, o cara vai viver daquilo ali, né? E um médico, que é cirurgião, que opera, o cara é um investidor, né? Assim, o cara faz outras coisas da vida, o cara tem outras preocupações. Então, vocês entendem que esse jogo emocional, às vezes, vai fazer toda a diferença entre multiplicar e o teu patrimônio ser comido aos pouquinhos ou de uma vez só e a gente nem perceber, tá? Então, isso é muito perigoso. A gente confundir as palavras. Ele, na cabeça dele, ele era um investidor, mas ele estava atuando emocionalmente como um operador de mercado. E isso aí fez com que ele perdesse R$ 500 mil, tá? Então, essa aula, ela é para garantir que você nunca passe por isso. Que você não confunda, né, as bolas e que você não microniche o teu investimento para se expor à ruína, tá? Porque o jeito de não se expor e de multiplicar teu patrimônio é o quê? Diversificar a carteira, tá? Claramente eu acredito nisso, piamente é o que eu faço na minha vida desde que eu comecei essa jornada dentro do mercado financeiro com mais afinco e os estudos com mais afinco, isso já faz aí 5 anos praticamente. Eu tenho cada vez mais essa certeza, né? A diversificação é o que vai garantir que você não se exponha à ruína. Poxa vida, mas quanto, Carla? De que jeito? Como é que eu divido isso? Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Tem fórmula mágica? Não tem. Tem objetivos que você tem na tua vida. E qual é o timing desses objetivos? E a partir disso, aí a gente vai atrás de entender qual é o melhor padrão para você, por exemplo, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que entender, né, são alguns fundamentos, tá? Tudo bem aí, gente, por enquanto? Qualquer coisa, vão me mandando aqui no chat, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que entender, então, para evitar a ruína, né? Entender que ela não é um evento isolado. A ruína financeira, ela não é um evento isolado. Ela é uma série de decisões mal tomadas e insustentáveis. Vou ler de novo. A ruína financeira não é um evento, não é uma coisa só, não é uma queda de mercado, não é o derretimento das criptos em uma tarde. É uma série de decisão não sustentável. É uma série de decisões erradas. É você ficar com medo, olhar para tudo aquilo e tirar antes que o troço acabe de cair. E quando caiu tudo, você já perdeu tudo. E dali 12 horas deu uma outra reviravolta e o mercado tá alto de novo. Isso é básico, gente. Isso é básico. Para quem lida com a renda ativa, né, que a gente fala, né, com a renda variável, né, isso é básico. Que você vai ter essas coisas acontecendo. Você vai ter as situações em que isso vai acontecer. Então, qual é o grande ponto aqui? É saber lidar emocionalmente com isso. Como que a gente consegue lidar emocionalmente bem com isso? Se a gente tem um laço de segurança do outro lado. Se a gente não colocou 90% do nosso patrimônio em cripto, por exemplo, ou em ações, ou em ETFs de ações. Entende? Então, a ruína financeira, ela raramente é súbita. O que acontece é que existe lá uma puxada final de tapete que aí, né, se bate o martelo e aí, é o Bitcoin, é essa porcaria do Trump, é a guerra, aí são várias coisas, é culpa de alguma coisa, mas na verdade isso já vem acontecendo há um tempo. Faltou planejamento anteriormente. Faltou entender esta visão macro. Faltou entender para que eu vou investir nisso? Para que eu quero investir isso? Qual o tempo que eu espero de retorno desse investimento que eu estou fazendo? Seja em cripto, seja em ação, seja em ETFs, bonds, FIIs, a renda fixa em si, tá? Então tem que entender isso, tá? Isso acontece por falta de estratégia, excesso de impulsividade e ausência de gestão emocional. Tá? Então, vocês vão ver que a gente vai falar da parte prática, mas antes de falar da parte prática, que tipo de investimento, de investidor eu sou, que tipo de investimento é melhor para mim no momento em que eu estou agora, além da cripto, né? O que eu posso colocar, né? Quais cestinhas, né, eu tenho para colocar meus ovos, né? Antes de mais nada, é preciso entender que você tem que primeiro definir quem você é na fila do pão. Eu sou investidor ou eu sou operador de mercado? Eu faço isso o dia inteiro, vivo disso, só faço isso? Ou eu invisto para curto, médio, longo prazo, ou seja, eu consigo renda logo, consigo renda no médio prazo, consigo renda no longo prazo, mas eu não vou ser a louca da tela e do gráfico.
São duas coisas diferentes. E são duas gestões emocionais diferentes. E dois níveis de impulsividade para decisão também diferentes, tá? Então, o teu objetivo seria manter um plano de investimento que seja antifragilidade, ou seja, anti-ruína, escalável e alinhado com aquilo que te representa, com aquilo que é a tua essência, com aquilo que você quer para tua vida, né? Por exemplo, tem algumas ações em que eu não vou investir porque eu não concordo com as políticas da empresa. Tá tudo bem, vamos analisar outras, né? Tem alguns projetos cripto que eu vejo que são roubada total e os caras não têm transparência. Acabou de acontecer, né? Ontem, né? Aconteceu lá com a ON, né? Até a Gi passou uma resenha muito, muito boa também nos grupos lá sobre isso, né? E aí é aquela história. Às vezes a gente se empolga com algo e a gente acha do fundo do coração que aquilo ali é o certo, mas no mercado financeiro a gente nunca pode pensar assim, emocionado. Você pode acreditar de todo o teu coração que o melhor ativo do mundo é aquele. Mas se você colocar 90% do teu patrimônio naquele, você não está fazendo nada além de apostar. Dá para apostar, se você quiser, até dá, mas não faça isso com 90% do teu patrimônio, do que você tem para investir. Pegue 5% e faça isso. Pegue 10%, se você for, né, o arrojado. Isso estou eu falando, claro, né? Mas a gente fala geralmente uma grande congruência com tudo aquilo que a Bit das Minas coloca. Eu sigo a cartilha deles, né? Eu rezo a cartilha deles tranquilamente aqui quando se fala de cripto. Mas eu também tenho todo o portfólio de investimento para além disso aqui. Então, eu sou investidora. E eu sou uma investidora, eu diria hoje, moderada. Não sou mais conservadora, como fui muitos anos e estava perdendo dinheiro. Por quê? Porque é assessor de banco, né? Aquela velha história, né? Chega pra gente, quer bater as metas e tal, e a gente não entende nada. Então, quando isso aconteceu comigo, eu falei: opa, peraí, deixa eu estudar esse negócio direito aqui, não dá. E aí, óbvio, eu entendi que existe, então, essa logística, essa divisão, e que, na verdade, quando você tem essa divisão sustentada naquilo que é o teu objetivo curto, médio e longo prazo, não tem erro, gente. Não tem erro e não tem risco. Risco de ruína, tá? Então, entendam, primeiramente, a gente tem que entender isso. O ponto emocional é fundamental aqui, tá? Bom, a gente tem. O que eu sigo aqui, né? O que eu sigo aqui, eu vou passar para vocês e tem dado muito certo, tá? Tem funcionado maravilhosamente bem aqui. Eu já tinha um patrimônio antes que não era um patrimônio, né? Mas depois que eu comecei a usar essa metodologia, a metodologia G2M, gerar, gerir, multiplicar, mais a metodologia carta da Gil, né? Então aqui da Multiplique, da Giovana, em relação a criptomoedas, meu patrimônio deu uma boa alavancada. Por quê? Por causa da minha idade, por causa dos objetivos, por causa da distribuição no patrimônio, tá? Então, hoje eu vou dizer para vocês, a minha carteira hoje, ela é uma carteira que tem lá 20% em cripto, tem lá uns 30% em ações, 20, 30 não, é um pouquinho menos, tem 20% em ações, é 40% e 60% renda fixa ainda, tá? É moderada, né, como a gente fala, tá? Bom, claro, ainda tem a questão da gestão do dinheiro respeitando os ciclos hormonais, emocionais, rituais de tomada de decisão, espaço para descanso, para realizar, né? Para a gente usar, usufruir do que a gente tem também. Tudo isso parece bobagem no primeiro momento, mas isso impacta muito na tua clareza de visão para tomada de decisões subsequentes, tá? Vocês às vezes vão pensar, isso é papo de coach, isso é papo de terapeuta. Não, não é, gente, não é. Isso é papo de quem tem o pezinho bem no chão e que sabe que tomar a decisão baseado em racional de escassez, eu vou perder, não vai dar certo, vai dar errado. Medo, né? Medo, preso. Geralmente não vai dar certo, tá? Então, assim, eu espero que possa ajudar vocês um pouquinho nesse entendimento, porque a gente fala um pouco disso, né, na minha área de atuação ali na medicina simbólica, né? E isso tem muito a ver com você dar esse lugar de descanso, né, para a cabeça, para o cérebro, para você mesmo, para que você tenha essas tomadas de decisão com mais tranquilidade. Ou seja, outra questão de gestão emocional. Não tome decisões, né, na pressão, tá? Às vezes vender um ativo ou comprar um ativo, porque tá alto, porque tá baixo, né? Aí a galera fica comentando no grupo e tal. Gente, isso gera um efeito manada. E geralmente aí é que as coisas. Entende? Então, assim, calma, calma. Tá começando a vir aquele burburinho na tua cabeça? Cara, é o seguinte, se afasta um pouco.
Se afasta um pouco, espera um pouco. Pensa, vai tomar um chá, vai olhar para a natureza, vai botar o pé no chão, depois você volta, sabe? Isso por si só já te garante muito mais clareza de visão nas tomadas subsequentes de decisão, tá? Bom, entendendo além disso, né, que o planejamento financeiro, de uma maneira geral, ele é cíclico, né? Por que é cíclico? A vida é cíclica, gente. A gente passa por várias fases, né? Tem gente aqui que já tá ali, né, acima dos 60 anos, já tá pensando claramente na aposentadoria. Tem gente aqui que tá lá entre os 20 e os 40 anos, mas entre 20 e 40 anos tem bastante diferenças também. Dos 20 aos 30, dos 30 aos 40, dos 40 aos 50, né? Solteiro, casado, família, não família, tem filho, não tem filho, vai ter educação, não vai ter educação. Então, tudo isso são coisas que têm que ser levadas em consideração. Quando a gente está falando do planejamento financeiro a longo prazo e, principalmente, investimento com retorno, né? Com retorno, vamos dizer assim, com capacidade de multiplicação e alavancagem de patrimônio, isso que eu quero dizer, tá? Então, ou seja, tua tomada de decisão se você é solteiro é uma. A tua tomada de decisão se você é casado sem filhos é outra. A tua tomada de decisão se você é casado, tem dois filhos pequenos, é outra. Dois filhos adolescentes que você está pagando educação, é outra. Dois filhos adultos que já estão com a sua vida feita, ou seja, você já está ali, né? De novo entrando naquela etapa que é você e ele e o esposo, é outra, né? Então, eu tenho que sustentar outras pessoas da minha casa, meu pai, minha mãe, etc. É outra. Tá? Então tem que entender isso. Em que lugar desse ciclo de vida você está no momento? É importante, tá? Entender que a gente tem desejos e tem, vamos dizer assim, metas. Dentro dessas metas, a gente acaba confundindo um pouquinho, né? A meta com desejo, tá? Você tem o desejo por tal coisa e para isso você vai ter metas para, né, atingir, superar, para chegar naquela tal coisa. Tá? Então, isso é importante entender. Que é diferente de compromissos financeiros. Por exemplo, parcelas. Parcela de cartão, parcela de casa, de financiamento, de aluguel, etc. Isso são compromissos financeiros, tá? Então a gente tem que entender daí que, meu Deus, mas daí então eu vou botar tudo, toda a minha vida só para compromisso, eu não vou começar a investir nunca, eu nunca vou conseguir sair disso, eu nunca vou conseguir sair da dívida, então, tudo que eu tenho de R$ 1, de R$ 2, eu vou colocar tudo na cripto, né? Então, sendo assim, vocês imaginam que a gente tenha a possibilidade de a falta de clareza nesses momentos pode comprometer o teu patrimônio todo, tá? Então tem que cuidar isso, certo? Você não precisa ser aquela pessoa que vai dar conta de tudo, mas você precisa de um plano que respeite o teu momento, tá? Bom, tudo bem até aí, gente? Tranquilo aí? Tudo certo? Sim, ok. Tem alguma dúvida, podem mandar também, tá? Mas se não, o que que acontece? A gente tem alguns estilos, né? A gente fala ou categorias, né, de investidores e de investimentos, né? É, joia, obrigada, Mana. Tudo bem, joia. Temos algumas categorias e isso aqui é fundamental da gente entender. Eu acredito que todo mundo aqui já tem escutado falar, mas se não estou, vou falar agora e se não vou revisar, porque isso é importante, tá? Aqui no Brasil, vocês sabem, para fazer qualquer investimento, a gente precisa passar por esse questionário. E isso é obrigatório, né? Já fora do país não é em todos, né? Não, não é obrigatório em todos os países. Mas aqui no Brasil, você tem que ter definido que tipo de investidor é você. Porque a partir disto é que o banco, a corretora, etc., vai mostrar para você os tipos de investimentos. Mas eu vou te falar uma coisa: melhor do que eles mostrarem é você entender do que eles estão falando, tá? É você entender qual é a rentabilidade, baseado em qual taxa, qual é o tempo, fecha, casa com aquele meu objetivo, é um objetivo de médio prazo, é uma viagem, então dá para ser uma taxa ali um pouquinho maior, um tempo menor, vai tomar um pouquinho mais de risco. Não, eu quero para aposentadoria. Então eu vou pensar no negócio a perder de vista ou algo que me dê dividendos, por exemplo, né? Vai me dando renda passiva, né? Assim como a gente faz aqui na cripto, né? A renda passiva na cripto com as pools e tudo mais, depois que já é algo mais arrojado, né? Na renda fixa, você também tem alguns pontos que consegue, nas ações, principalmente, né? Com dividendos, ETFs. Então, são algumas modalidades para a gente entender, e é ideal que a gente saiba, né? Mas eu não sei tudo isso, é muito difícil para mim. Tudo bem, calma. Vamos começar do princípio aqui, então. Vamos entender qual investidor você é, né? Vamos entender emocionalmente qual investidor você é. Então, o primeiro ponto emocional era investidor, operador de mercado. Definir quem eu sou. Então, agora, vamos falar primeiramente do investidor, porque o operador de mercado é um outro rolê, né? Eu nem posso falar aqui, né? Como operadora de mercado, porque não sou, tá? Sou investidor.
Ó, alguém mandou aqui, achava que era arrojada, mas eu entendi que sou moderada. Mas hoje queria ser conservadora. Te entendo, Mário. Não, na atual situação, acho que todo mundo queria, né? Eu tinha ter o dinheiro ali do seu ladinho e que regando e crescia, né? Mas não é assim, né? Mas é muito importante a gente entender qual tipo de investidor a gente é e que fase do ciclo de vida a gente tá, porque isso pode mudar, tá? Vou dar um exemplo bem clássico aqui. Primeiro vamos falar dos investimentos, dos tipos de investidor, e depois eu vou falar para vocês esse exemplo. Então, vamos lá. O conservador, ele é o cara que vai pensar em segurança e liquidez. Veja as duas palavras: segurança e liquidez, né? Então, ou seja, ele quer algo que não coloque ele de forma alguma ou minimamente só o coloque em risco de perda, mas que ele consiga trazer esse dinheiro para perto de si, ali, ó, em 3 cliques ali no aplicativo. Então tem que ter muito cuidado, né? Porque tem alguns investimentos que vão te proporcionar isso. Esses investimentos são quais? São os investimentos em renda fixa, sejam eles em fundos de renda fixa, ou CDBs, ou no Tesouro Selic. O que você tem que observar nesses casos aqui, ó, na descrição do investimento? Tem que ter lá D mais zero, né? Ou seja, você quer o dinheiro no dia, você consegue o dinheiro no dia, né? Você consegue retirar esse dinheiro, vai pagar o imposto e tudo mais, mas você vai conseguir retirar esse dinheiro no dia, tá? E a rentabilidade, é claro, gente, é como tudo na vida, né? Se você tem mais segurança, mais liquidez, você vai ter menos volatilidade, né? Ou seja, menos chance de perda, só que menos rendimento também, né? Então, enquanto, por exemplo, você tem lá renda fixa que está dando lá 12, 13% ao ano, né? Ou seja, né, é pouco, né? Se você for pensar, você tem criptos lá, você tem carteira de cripto que né, dá 50, 60, 80% de rentabilidade num ano. Agora, óbvio, a volatilidade vai ser muito maior. A tua segurança nesse lugar vai ser muito menor. O teu risco de perda vai ser muito maior. Vocês entendem? Então, que existem, vamos dizer assim, existem pesos que tem que ser colocado numa balança e tem que entender aonde você está nesse rolê. Você é o cara que não quer nem ouvir falar, não quero nem ouvir falar de Bitcoin, não quero nem saber disso, não é ninguém aqui, né? Porque todo mundo aqui ama uma cripto, né? Mas não quero nem ouvir falar de Bitcoin, Deus o livre, isso aí é coisa que vai dar errado, isso aí não vai funcionar, blá, blá. O cara não quer nem saber disso aí. Ok, então não adianta esse cara investir nisso. Esse cara é um conservador, esse cara tem que pensar somente em renda fixa, ponto, tá? Só abrindo parênteses aqui, partindo do pressuposto que poupança nem se fala, tá, gente? Poupança, assim, isso não é investimento, tá? Se você for colocar no papel, né, a rentabilidade anual, poupança não é investimento. A gente não recomenda, tá? De forma alguma aí, certo? Coloque no tesouro, coloque numa renda fixa, veja qual é a porcentagem de valorização em relação à taxa Selic, né? Aí você fala, meu Deus, o que é Selic? Selic é a taxa que sai todo mês, né? Que é basicamente aí como se funcionasse, como se fosse ali como um indicador indireto de taxa de juros, né? Assim, é um indicador indireto disso. Então, para que serve isso, né? Para a gente ver qual é a rentabilidade e o quanto a gente, vamos dizer assim, está protegendo o nosso dinheiro, vamos colocar assim, da inflação, né? A gente está protegendo o nosso dinheiro de perdas. Então, por exemplo, dinheiro na conta corrente hoje, ele está desvalorizando. Se você deixa o dinheiro na conta corrente, você está perdendo o poder de compra dia a dia com ele, tá? Então, pô, mas eu não queria investir em mais nada. Então, invista ou no Tesouro Selic ou no CDB, tá? Que tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil reais por CPF. Ou seja, cara, nossa, sei lá, o banco faliu, aconteceu, né? A corretora quebrou. Teoricamente, pelo Fundo Garantidor de Crédito, você tem, por CPF, 250 mil de garantia na renda fixa, tá? Então, ou seja, por isso ela tem uma, né, vamos dizer assim, uma blindagem maior, tá? Mas a rentabilidade é menor, né? Então, se você quer uma rentabilidade maior, se você quer alavancar o teu patrimônio num período mais curto de tempo, não vai ser aqui que você vai conseguir, tá? Não vai ser só na renda fixa, tá? Bom, o investidor moderado, ele é o cara que vai buscar o equilíbrio, né? Ou ele é a mulher que vai buscar o equilíbrio entre risco e retorno, né? Então, ou seja, já se expande um pouco a visão, já se tolera a renda variável, né? Não só renda fixa. Vou investir em ações, beleza. Vou investir em cripto, beleza. Mas assim, pouquinho. Vou investir, mas vou investir pouquinho. Não vou, né? Não vou sair por aí pirando, tá? Então, para esses casos aqui, isso tudo vai ser um somatório, tá? O investidor moderado, ele vai investir em renda fixa também,
mas ele vai também, vamos dizer assim, ser adepto de investimento em fundo multimercado, em ação, criptoativos que são mais estáveis. Seria ali, ó, por exemplo, aqui, o cara moderado investe na carteira criptoconservadora, por exemplo, tá? Era eu no começo. Eu já tô espalhadinho, já tô com o pé um pouco mais espalhadinho aí em algumas altcoins ali, mas muito poucas, né? Mas esse é o investidor moderado. Então, quem está aqui com a gente, quem está aqui e está investindo em cripto, dá para se considerar um investidor moderado, pelo menos, tá? Se tiver investimento em outras coisas, né? É isso que eu tô falando, tá? Se tiver assim, planejado, né? Tem um tanto em renda fixa e agora tá aqui na cripto para fazer uma parte da tua renda variável, né? Que nem é toda, tá? Tem isso também, a gente vai falar de diversificação. E o investidor, que é o que a gente chama o arrojado, né? Pô, é aquele cara que já diz o nome, né? O cara é arrojado, o cara não tem medo do gráfico, entendeu? O cara olha aquilo e o cara surfa na onda, né? Então, assim como ele ganha muito, ele perde muito também, né? Mas ele tá preparado para isso, ele tem que estar, vamos dizer assim, ele banca o risco de ter uma lucratividade maior, tá? Ou seja, uma banca como? Banca financeiramente e emocionalmente, as duas coisas, tá? Se ele é um bom investidor arrojado, tá? Então é aquela pessoa que vai pensar em bolsa, criptomoedas que são as stablecoins, as criptomoedas que são as altcoins e as mais voláteis, vai pensar em startup, vai pensar em swing trade. O pessoal que está aqui, né, que, vamos dizer assim, foca bastante na cripto, monta suas pools, as opções, né? Essa galera é arrojadíssima, arrojada, investidor arrojado, né? Aí você fala assim, meu Deus, mas cara, eu não sirvo para isso. Cara, assim, ó, vai depender daí o quê? Vai depender de vários fatores. Da tua idade, dos teus objetivos de vida, do que você tem por trás, o que você tem de arcabouço por trás, era aquilo que a gente estava falando. Você não vai se considerar um investidor conservador, moderado, arrojado, só porque você gosta mais de uma coisa ou da outra. Não é sobre isso, gente. Não é sobre isso. É você fazer uma autoanálise, entender qual é o teu nível de gestão emocional para lidar com perdas, dificuldades. Perder ninguém quer, lógico, né? Mas quando você está disposto a investir para ver o lucro também. Então tem isso aí, tá? Mas aí, por exemplo, eu quero investir tudo, mas eu tenho duas crianças pequenas, eu trabalho, tenho um salário fixo, meu marido também tem um salário fixo, a gente economiza ali um tantinho, né, por mês, e eu não tenho o que a gente chama de reserva da paz, né? Eu não tenho aquela reserva que vai corresponder a 6 meses a um ano de valor de fluxo, vamos colocar assim, como um fluxo de caixa, um fluxo econômico ali para a tua vida, para a pessoa física mesmo, tá? Mas que eu possa viver esse período com esse dinheiro que está ali na reserva da paz, que a gente chama, né? A gente não chama de reserva de emergência, a gente chama de reserva da paz, né? Lá na Multiplica. Então, ou seja, eu não tenho isso formado ainda. Bom, então para tudo. Você pode até adorar tudo isso e ver, uau, nossa, eu vou ficar rico com isso aqui. Mas primeiro, faça a sua reserva da paz. Ah, Carla, mas significa que eu não posso investir em mais nada até eu fechar lá os 6 meses de valor que eu ganho de salário para poder, né, viver esse período se de repente acontece a gente sair do emprego ou acontece um imprevisto, alguma coisa assim? Não, não. O que você tem que colocar na tua cabeça? Tá, eu tenho que fazer a minha reserva da paz. Então, o maior aporte que eu vou fazer de investimento nesse período inicial vai ser lá, mas não significa que eu não possa colocar meu troco no DCA. Não significa que eu não posso colocar o meu troco ali, numas altcoins ali, ou não, no Bitcoin, no Ethereum, na Solana. Ponto, acabou. Vocês entendem como é que é? Então, tem que prestar muita atenção nisso, porque o teu estilo ele pode mudar com a fase de vida, e o importante é você não se deixar levar, né? Não se forçar a determinadas coisas. E aí vem aquele sentimento fear grid, né? Vem aquela mensuração que é muito clara ali para as criptomoedas e que muda muito rápido, mas que é de todo o mercado financeiro, gente. Isso aí é o termômetro do mercado financeiro. Na cripto, muito rápido. Na renda fixa, mais lentinho. Nas ações, moderado. Mas isso muda. Isso é variável. Então, é uma variável que você tem que estar na tua cabeça quando você está entendendo que tipo de investidor você é. Então, como eu falei para vocês, eu era conservadora. Hoje eu sou moderada, até com o pezinho no arroz lá, porque até tem umas altcoins e tal. Mas, assim, não é a maioria da minha carteira. E não pretendo que seja a maioria da minha carteira de investimentos, mas pretendo otimizar ao máximo a lucratividade desta renda variável. Vocês entendem?
Então, ou seja, não é que você fecha os olhos, só Bitcoin, não quero nem saber do resto. Não, entendeu? Mas muita calma nessa hora. Entende? Então, assim, a gente tem que ir mensurando de acordo com o que cada um quer, quais objetivos e etapas de vida, tá bom? Ó, falando do investidor e operador de mercado, eu quis trazer isso aqui para deixar bem claro, né? O investidor, ele pensa no longo prazo. O operador de mercado, ele visa o lucro mais no curto prazo. O investidor, né, que pensa lá no longo prazo, ele tem geralmente análise fundamentalista, que a gente fala, né? Ou seja, como assim fundamentalista, cara? Ele analisa baseado nos fundamentos da ação, nos fundamentos daquele investimento em renda fixa, daquele CDB, daquele tesouro, daquele debenture, né? Ele analisa fundamentos, as coisas básicas. Como é que está o capital de giro dessa empresa? Como é que está o dividend yield dessa empresa? Ou seja, quanto de dividendos ela está colocando no mercado semestralmente? Ela está cumprindo com as metas, com e tudo mais, entendeu? Como é que está o fluxo de caixa? Tudo isso, né? O investidor, ele vai fazer análise fundamentalista, tá? O operador, ele vai pensar em timing, em gráfico e em sinais do mercado, tá? Ou seja, tem que saber ler aqueles gráficos e aí, assim, você vai, vamos dizer assim, guiado por aquilo ali, tá? Por quê? Porque o timing de decisão é muito curto. Porque o operador de mercado, ele pensa no curto prazo, ele quer ganhar dinheiro ali no dia, na tarde, na noite, e tá tudo bem. É uma modalidade. Só que você tem que entender quem você é na fila do pão, entendeu? Porque senão você fica lá com a cabeça de investidor, mas operando como operador de mercado sem exatamente, né, vamos dizer assim, entender o que aquilo vai te ajudar e qual é o teu objetivo com aquele investimento, você entende? Não que você não possa operar, você pode. Mas a questão é, não coloque 90% do teu dinheiro lá de cara, né? A não ser que você tenha ali bastante horas de voo, né? Vou dizer para vocês. Né? Senão acontece igual com meu amigo lá, perdeu lá R$ 500 mil, né? Então, assim, dói, né, gente? Dói. Ai, tá louco. Bom, o investidor, ele geralmente tem tolerância e paciência, né? Warren Buffett é um dos maiores investidores de todos os tempos, né? Um senhorzinho já, né? Ele fala essa frase e essa frase ele é muito certeira, né? Ele coloca assim, ó, o mercado financeiro, ele é o mercado que tira o dinheiro dos impacientes e coloca na mão dos pacientes. Isso ele tá falando, né? Em médio e longo prazo. E aí já vem uma outra frase que é, né, muito importante da gente entender também, que o tempo é o seu maior aliado quando a gente está falando de investimento, gente. O tempo que você está lá colocando o teu DCAzinho, né? Você colocou lá, sei lá, 3 anos atrás a primeira moedinha lá, né? Mas você veio colocando todos os meses. Veja a estrada de investimento que você tem nesse período. E o quanto de rentabilidade isso vai ter, por exemplo, numa criptomoeda. E a gente sabe que é renda variável que vai dar uma renda anual grande. Vocês entendem? Então, são algumas coisas que a gente precisa ter claras na nossa mente quando a gente entra para o mercado de investimento, principalmente o mercado da renda variável, tá? E lembrar, né? O operador de mercado, né? Trader, né, que fala, o operador de mercado, ele tem alta exposição emocional todo dia, né? E risco técnico, normal, tá? Ou seja, ele opera muito com a técnica, muito com o fundamento, assim, fundamento da técnica, não é o fundamento da ação, não é isso, né? É o fundamento da técnica que ele tem para análises, tá? E experiência, expertise, intuição, né? Tudo isso conta, tá? Mas o nível de exposição emocional é muito grande, né? Aquela galera que tem 3 infartos no dia, né? Basicamente. Mas assim, é de cada um, né? Graças a Deus que tem alguns aí também que movimentam o mercado para nós, né? Por exemplo, o investidor vai pensar, quem será essa pessoa, né? Vai ser você com a tua carteira de ativos, né? Então, ou seja, com a tua diversificação, tantos por cento em renda fixa, tantos por cento em renda variável, dentro da renda variável, tantos por cento em ação, tantos por cento em ETF e tantos por cento em criptoativos. Dentro do criptoativo, tantos por cento nos criptoativos nas stablecoins e tantos por cento nas altcoins e como diz a Gina, na carteira caçadora, né? Certo? Então, isso é um investidor. O trader é quem? O trader, ele vai operar no mercado, ele vai estar direto ligado no mercado, e ele opera ali 5, 6, 10 vezes no dia, às vezes, né? E o objetivo dele é o lucro imediato, né? Praticamente o lucro imediato. Às vezes ele tá enxergando mais pra frente, sim, né? Às vezes ele enxerga lá, ele vai fazer uma operação aqui, que ele sabe que vai perder aqui um pouquinho, mas depois ele já vai ganhar de novo, vai ganhar muito mais, né? Então, ele visa lucro rápido, tá? O trader. Então não dá para pensar nisso como uma carteira, tá?
Você pode ter um tanto ali que você vai operar no mercado, se você quiser, né? Se aventurar ali, ou se você já for um operador, bora lá, né? Mas é aquela história. O emocional vai ter que estar preparado para isso. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. A pior coisa que o trader pode fazer é entrar no efeito manada. Pior coisa que pode acontecer. A pessoa que está operando ali na cripto. Ai, caiu, sei lá. Ai, meu Deus. Cara, vai dar errado. Vai dar errado, entendeu? Então, assim, silencia, vai atrás dos sinais que de fato importam, que é o que a gente passa tanto pra gente aqui em relação a cripto, né? Vai atrás desses sinais. E aí sim toma a tua decisão. Fora do fuzz. Fora da bagunça, né? Então, isso sou eu falando já da parte aqui mais sutil, vamos dizer assim, né? Gente, alguma dúvida até agora, gente? Né? Manda pra mim aí, tá? Se quiserem, tranquilo, tá? Vou continuando aqui, certo? Bom, e a Gida aí que fala da metodologia carta, né? Eu vou só dar uma passada aqui. Ele fez um outro trocadilho aqui, mas acho que todo mundo sabe, né? A metodologia carta vai ter a aposentadoria, vai ter as. Obrigada aí, Joia, Karina, tranquilo, Joia. Vai ter as cripto nas stablecoins, você vai ter o teu aporte, que é o DCA, você vai observar, né, se tem alguma carteira, eles têm dentro da carteira caçadora algo que você queira, né, começar e se aventurar. Ou não, eu vim para isso mesmo aqui, ok, mas então saiba, né? Saiba que é renda variável e renda variável de alta volatilidade, né? Tem que prestar atenção, tá? E entender os fundamentos das moedas, né? Então, aqui, como ele colocou a carta aqui, basicamente, como conhecer o ativo. Oi, gente, tô de volta aqui. Estão me ouvindo aí, gente? Sou eu. Ih, rapaz, o outro mandou, calma que eu vou entrar de novo. Ai, não, sério, viu, gente? Vou falar uma coisa para vocês. Espera aí que eu vou abrir aqui de novo. Eu tava mó empolgada aqui na explicação, saiu o carregador daqui, mas vamos continuar então. Alguma dúvida aqui? Não vi no chat aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Ih, rapaz, agora sim, tá. Tá bom. Então, peraí, eu vou entrar aqui de novo para continuar falando para vocês até. Mas, bom, então conhecer o ativo, né? Como a gente estava falando, tá? Entender qual é o fundamento desse ativo no mercado cripto, tá? Isso é importante também. Por exemplo, o que aconteceu ontem mesmo, né? Com a ON, né? Foi algo que. Pera, alguém tá mandando uma coisa aqui, já vou. Deixa eu entrar aqui de novo no Zoom aqui. Vou deixar os dois ligados aqui. Não dá para os dois, não dá para deixar ligado. Peraí que eu vou entrar aqui só um pouquinho, gente. Aqui. Vou juntar-me a vocês de novo. Recording in progress. Estão me vendo aí? Deixa eu fechar aqui. Aqui. Estão me ouvindo? Estão me vendo, gente? Ok. Então, continuando? Vamos lá? Então tá, deixa eu abrir aqui. Alguém perguntou para mim aqui porcentagem, né? Deixa eu ver aqui. Eu perdi a pergunta. Manda de novo para mim aqui. Ali alguém falou assim, a Isabela falou, você fala em uma porcentagem, né? Manda para mim no chat aqui de novo, para eu poder. Vamos ver aqui.
Olha lá, ó, quando você fala uma porcentagem de renda fixa é reserva de emergência ou devo reservar uma porcentagem de renda fixa para movimentação? Boa pergunta. Vai depender dos teus objetivos, Isa, tá? A reserva da paz, ou reserva de emergência, ela é sempre renda fixa, liquidez diária, com garantia do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. Então, esses três itens vão ser fundamentais, por quê? Porque vai ser aquilo que você precisei para pagar as contas do mês, eu consigo tirar no mesmo dia. Isso não vai te deixar, por exemplo, em cheque especial, ou vai atrasar cartão e etc. Tá? Então, a reserva da paz é isso. E aí, se você quiser, por exemplo, se você tem lá um objetivo a médio prazo, digamos, uma viagem daqui 6 meses, e você não quer correr muito risco, você pode deixar um valor para renda fixa para achar um investimento que tenha lá o vencimento em 6 meses, ou em 4 meses, por exemplo, que vai ter um rendimento até legal, né? E que você vai poder tirar, entendeu? Então, deixa eu ver agora se eu consigo compartilhar a tela com vocês, pessoal. Share is not. Mike, tem que colocar para mim de novo aqui para poder compartilhar a tela, certo? Mas é isso, Isa, tá? Então, assim, se você tem um objetivo lá de médio prazo, por exemplo, como uma viagem, e você não quer tomar muito risco, tá tranquilo. Você pode usar, deixar um pouquinho disso para movimentar na renda fixa. Não, eu até acho que tá por aí, você tem que analisar o mercado, né? Como que tá naqueles 6 meses. Por exemplo, vamos trazer para esse cenário atual aqui, nosso, tá? Falando de uma carteira diversificada, ok? Digamos lá, ó, eu tenho, a minha carteira já está dividida, eu sou investidor moderado e minha carteira já está dividida, já está diversificada. Tá lá 70-30, máximo 60-40, tá? Ou seja, renda fixa, renda variável, tá? Bom, ok, beleza. Aí eu quero fazer uma viagem daqui 6 meses, certo? O que está acontecendo agora, né, no mercado? A gente está aí com várias oscilações. Renda fixa está muito bom de investir aqui por causa da taxa Selic. Taxa Selic está alta, então a gente tem investimentos que vão te dar uma rentabilidade muito boa a médio prazo. E o dólar, né, ele tá oscilando, mas, por exemplo, hoje, por exemplo, o dólar tava 5,90, se eu não tô enganada, né? Tava menos que R$ 6. Eu até investi um pouquinho hoje em ETFs dos Estados Unidos. Mas e por que isso aí seria bom? Porque, por exemplo, esses ETFs, eles dão dividendos. Então, ou mensal ou semestral, você vai receber de volta. E ele tem uma rentabilidade, por exemplo, né, maior em dólar comparado ao real, entende? Então, nesse momento, talvez fossem alternativas essas, entende? Então, seria isso. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela com vocês agora, gente, novamente, para a gente continuar a nossa explicação. Não dá. Cadê o Mike? O Mike tá aí? Deixa eu ver, cadê ele? Mas se não, eu continuo aqui para vocês. Não sei se ele tá aqui. Senão eu vou falando aqui para vocês, gente. Vou deixar aqui no ladinho e aí eu vou continuando aqui. Mas Pode falar, tô ouvindo. Alguém tem alguma dúvida aí, gente? Não? Tudo bem? Quando você fala em renda fixa, vamos ver aqui, ó. Eu conheço CDB e Tesouro Selic. Tem outra opção? Roana perguntando. Tem sim, são as chamadas debentures, tá? Debenture é uma opção de renda fixa, é, que daí não é garantia, não é, né, não tem garantia do FGC. O que que ela é, na verdade, né? Ela é como se fosse assim: você está emprestando o teu dinheiro para algumas empresas para que elas utilizem esse dinheiro e depois elas vão te dar um retorno em porcentagem, né, em valor, né, de acordo com o que é combinado no ato do teu investimento, né? Então pode ser, por exemplo, baseado na taxa Selic, pode ser baseado no IPCA mais um tanto por cento, né? Vai depender daí se é pré-fixado, pós-fixado, tem alguns tipos diferentes, tá? Mas debentures é uma possibilidade também, tá? De investimento que daí não tem garantia, tá? Exato. Se a empresa. E aí que tá. Esses investimentos, eles são, vamos colocar assim, como se fossem particulares da empresa, né? Então você está confiando no que a empresa está falando. Ah, mas é uma renda fixa. É uma renda fixa. Mas não tem garantia do fundo de crédito do garantidor, tá? É diferente de você estar, por exemplo, investindo numa corretora ou num banco, num CDB. Né? O CDB ele tem essa garantia. É sempre bom quando você for fazer um investimento, você lê lá na lâmina, né? Que a gente chama, né, na lâmina do investimento, se ele tem esses pontos, tá? Assim como, por exemplo, tem alguns fundos, né? Eu não recomendo muito assim, investir em fundo, tá? Fundo de ação, fundo de renda fixa, né? O que é o fundo, né? O fundo, vamos dizer assim,
como se fosse um intermediário ali, né? Ele entra para gerenciar o teu dinheiro ali no que vai ser melhor, no que vai dar uma melhor rentabilidade, de acordo com o que eles colocaram lá, né? Então, por exemplo, tem alguns fundos que eles vão falar assim, né, que eles vão te dar o que chama alavancagem. Mas, por exemplo, alavancagem infinita. Isso significa que você pode tanto ganhar muito quanto perder tudo e ainda ter que pagar. Quando você está falando em fundos de investimento, tá? Então tem que tomar muito cuidado com o tipo de investimento que você está fazendo, tá? Esse que é o ponto. Ó, a Julie perguntou aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Qual a sua opinião sobre FIIs? Tá. Olha, como eu te falo, é um bom investimento? É um bom investimento, tá? É como se fosse um aluguel, né? É como ele te pagasse um aluguel, seja de tijolo ou de papel, né? Mas eu não sou muito adepta. Eu, por exemplo, eu não tenho FIIs na minha carteira, mas isso é algo meu, é pessoal meu, sabe? Eu não sou muito assim fã, para te falar a verdade, mas isso sou eu, tá? Não deixa de ser um bom investimento. Então, se você observar, por exemplo, quais são as métricas, como é que tá o portfólio desse FII, né, na lâmina dele, beleza, tranquilo. Daí, não, tá bom, a maioria tá alugado, é tudo shopping, é tudo hospital, aí, né? Aí, ok. E aí tem que ver também como é que tá a rentabilidade, porque é aquela história, tem momentos que vai estar ótimo, como agora, né? Agora os FIIs estão tendo um retorno legal, mas já teve momentos aí de bastante complicação também, né? Mas é quase assim com todo investimento, né, Julie? Então depende muito do que você tá querendo de objetivo para isso. Entendendo, né, que os FIIs eles vão funcionar na tua carteira, vamos dizer assim, como um pagamento de aluguel, como dividendo, né? Como se fosse isso, tá? Vai entrar a renda, né, naquele mês, mas ela vai variar, claro, né? Ó, a Roana falando aqui, ó. Legal, Carla. Obrigado. Você falando me fez pensar melhor. Hoje eu tenho 90% em CDB e 10% em cripto. Mas sinto que estou com pouca diversificação, certo? Ok, ok, ok. Então, Juana, aí é o seguinte, aí a gente tem que ver algumas coisas, tá? Já trazendo aqui para a parte prática um pouquinho, a gente tem que ver algumas coisas. Por exemplo, qual a tua idade? Em que etapa do ciclo da vida a gente está? E qual é o objetivo dos teus investimentos, por exemplo, curto, médio e longo prazo? Tem alguma coisa que você quer a curto prazo? Tem alguma coisa a médio prazo? Longo prazo, geralmente a gente sabe, né? Crescimento de patrimônio e aposentadoria. Daí vai ser o que vai ser melhor daí ali, né? Você vai poder diversificar dentro disso, mas o ideal é que tenha alguma coisa que te dê dividendos, né? Seja ETFs, ou seja mesmo os FIIs que vão te dar como um aluguel, ou seja, ai, meu Deus, como chama agora? Ações com dividendos, né? Aqui no Brasil também, né? Então, mais ou menos isso, né? Agora, sim, se você for olhar só a carteira, né? Não sei tua idade, não sei, vamos dizer assim, não sei a idade, não sei qual que é teu momento de vida nem nada. Olhando só a tua carteira, 90% CDB e 10% cripto, tá, assim, ela não tem uma diversificação maior, né? Dá para trabalhar assim? Claro que dá. Mas digamos assim, vou dar um exemplo, tá? Digamos assim que você tenha lá teus 30, 35 anos, certo? Cara, com esses 90% da renda fixa, você conseguia tirar bem ali uns 20, 30%. 34 anos, aí, ó, mandou lá, 34 anos. Então, temos, assim, bastante estrada pela frente, entendeu? Então, assim, a gente tem possibilidade de alavancar bem o patrimônio ao longo desses próximos 40, 50 anos, 60 anos, né? 150 anos, né? Como diz a Ítala, né? Então, o que acontece? Às vezes, sim, você pode trazer um pouco dessa renda fixa para a renda variável, não necessariamente só a cripto, traz um pouco para ação, um pouco mais para ação, um pouco mais para cripto, e aí você, né, trabalha em cima disso. Ó, a Gi levantou a mão, não sei se é a Gi ou se é o Mike. Oi, Carla, perdão, é o Mike aqui. Eu tive que sair para abrir o portão para os meus pais e eu acho que você caiu aí, tentou compartilhar a tela, né? Então, Foi. perdão, pode tentar compartilhar de novo que eu acho que vai dar certo. Tá bom, querido, obrigada. Tranquilo aqui. Eu tô respondendo alguns pontos. Ai, que bom, Ana, que bom. Fico feliz, querida. Vamos lá, então, aqui, ó. Tem alguém mais aqui, ó. Mas qual o seu motivo para não ter FIIs? Acha melhor ação? Se sim, aposta nas ações geradoras de dividendos? José Luiz, então, é uma opinião pessoal minha, tá? Isso assim, vou contar um pouco da minha história, então, aqui, né? Por exemplo, meu pai, ele foi bancário muitos anos, já mexia no mercado financeiro e tal. Eu nunca dei bola pra isso, né? Tanto que fui fazer medicina, né? Não perca, mas tudo bem.
Mal sabia eu que tava no sangue, né? Mas assim, ele lidou sempre com imóveis, né? A vida toda dele, ele tem uma construtora junto e aí ele fazia imóveis, né? Imóveis, 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 imóveis. E o que que eu via ali sempre? Eu vi sempre dificuldade, muita dificuldade, né? Com os imóveis no sentido assim, fica engessado, né? Teu patrimônio fica engessado. Às vezes tem um troço lá de 5 milhões para vender e demora 5 anos para vender, mas você não tem ali, né? Claro que o FII não é assim, eu sei, né? Obviamente, é diferente, né? Mas acho que é por isso um pouco também, sabe? E sim, daí para longo prazo, o que que eu faço? Carteira top dividendos, né? Ações geradoras de dividendos, e eu sempre reinvisto esses dividendos, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, né? Todas as ações que eu tenho são ações geradoras de dividendo hoje, tá? E, claro, fazendo análise fundamentalista e tudo mais, tá? Ó, o Marcelo mandando aqui, ó. Vamos lá, ó. Tinha 3 FIIs na minha carteira, vendi por causa da valorização. Acho um bom tipo de investimento desde que busque fazer uma análise correta. Exato. E aí que tá, são várias variáveis, né, Marcelo? Então, assim, isso sou eu pessoalmente falando, tá? Mas aí que tá, eu não tenho, assim, essa, vamos dizer assim, esse tipo de avaliação ali para mim fica meio complicado. Talvez até um pouco a questão emocional, mesmo essa história do meu pai e tal, mas eu nunca fui muito fã, para falar a verdade, sabe? Ó, renda fixa também. Hoje estou começando em cripto a diversificar isso aí, os investimentos. Muito bom, é isso aí. A Patrícia, ações que pagam dividendos. Joia, perfeito. Para longo prazo, né? Longo prazo. E daí, aí, gente, aí é aquilo que fala, né, gente? A mágica dos juros compostos, né? Aí aquela coisa vai ganhando, ganha dividendinho, reinveste e a coisa vai se tornando uma bola de neve do bem, né? É a mesma coisa o DCA que a gente fala aqui, né? O DCA é a mesma coisa, né? Tá? Ó, a Patrícia, todos os investimentos são para minha aposentadoria. Beleza, aí, claro, aí vai depender, de novo, né? Que fase do ciclo a gente tá, qual a idade, metas curto, médio e longo prazo, né? Porque também vamos pensar ali, vamos viver também, né, gente? Entende? Assim, que é o que diz aí, então, né? Prosperidade é um I, né, gente? Assim, a gente tem que trabalhar com as duas partes, inclusive por conta daquela questão, como eu estava falando para vocês, né? Dessa questão de abrir espaço, né? Para essa energia criadora, né? A energia criativa e não só a nossa energia ali do pá, 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 do racional, né? Então, lá, ó. E para quem quer fazer investimento para os filhos com 10 anos, quais investimentos sugere? Boa pergunta, Júlio, boa pergunta. Bom, o que que acontece? Eu tenho dois aqui, né? Eles já são investidores mirins também aqui, já estão começando, mas por quê? Mindset, né? Educação financeira, eu já estou ensinando eles isso e eles estão vendo isso acontecer, né? Então, qual é o investimento que a gente tem aqui para eles, né? Renda fixa, né? E eles já estão botando um pezinho na cripto também, vendo eu aqui na mentoria e tal, eles já têm uns Bitcoin compradinho ali também, ainda compraram um pouco na alta, mas eu falei assim, calma, gente, calma, né? Assim, basicamente. Mas assim, sim, é ensinar, tá? É ensinar. E aí, assim, ó, pensa numa carteira para eles, assim, lá para frente. Mas o que que eu vou te falar, Júlio? Tem uma coisa mais importante do que isso, tá? Antes de investir para eles, a gente tem que investir para nossa segurança agora, para que a gente dê segurança para eles, sabe como é? Agora, claro, eles vendo a gente fazendo isso, o que que acontece? É o que eu falo, educação financeira, né? Eles vão entender a importância e eles mesmos vão trabalhar em cima disso, tá? Então vamos ver aqui, ó. A Isa mandou. Pera lá, calma lá, veja mesmo que está. A Isa, a reserva da paz entra dentro dos 60% da renda fixa ou deixo ela fora desse cálculo 60-40? Não, ela entra dentro, Isa. Ela entra dentro dos 60-40 ou dos 70-30 ou dos 80-20, tá? Você pensa naquele valor lá de 6 meses para você ter para a tua, né, vamos dizer, para tua sobrevida, para o teu sustento. Ou, por exemplo, um ano, né? E isso também depende, gente, do que você faz, tá? Por exemplo, assim, ó, eu sou CLT, ganho um salário fixo, é tal coisa. Sou profissional liberal, né? Eu tenho que pensar mais médio, longo prazo, entendeu? Porque às vezes você pode ter imprevistos. Digamos assim, você trabalha, você ganha. Você não trabalha, você não ganha. Entendeu? Você não tem ainda renda passiva, que a gente fala, né? Seja por trabalho, seja por, né, outros meios. Aqui, por exemplo, eu estou no mercado digital. Agora eu estou começando a trabalhar em cima de renda passiva, em cima do quê? Automação, Google AdSense, etc, né? Então, isso tudo vai contando como outras fontes de renda, tá? Então, a tua reserva da paz vai ser de 6 meses ou 12 meses, de acordo com esses detalhes também, tá? Mas ela entra ali no 60-40, sim, tá? Alba, como faz para investir em ações nos Estados Unidos? Tenho ações. Gente, hoje tá tranquilo, viu?
Hoje tá tranquilo, né? Continha na Avenue, ou na Wise, ou na Nomad. Tu conta no teu nome, né? Conta tem que ser na pessoa física, né? Basicamente é você fazer o Pix, né? Da tua conta daqui para a conta lá, fazer a conversão lá e escolher teu investimento dentro das carteiras. Tá muito, muito fácil, muito intuitivo. É como se fosse uma corretora daqui, nacional, né? A Avenue, a Wise e a Nomad, né? Eu tenho experiência na Avenue, né? A minha conta internacional no momento é na Avenue. Claro que tem um monte de outras coisas, né, gente? Eu não vou saber falar para vocês isso, por exemplo, né? Como a gente teve C6 também, também. Na Global C6, a Nubank agora tem uma conta internacional também, o Inter tem uma conta internacional, só que eu não sei como é que é investimentos lá, tá? Se tem investimentos internacionais nessas contas, isso eu não sei te dizer, tá? Lá na Avenue tem, claro, né? É uma conta internacional, né? A Avenue é internacional e é sediada em Miami e tal, tudo mais. E a Wise e a Nomad também, tem sedes fora. A XP também tem conta global. A XP tem conta global. E a XP tem investimento internacional. A XP tem investimento em ETF, ação. Lá você acessa tudo, realmente, no aplicativo da XP, tá? Mas tá tranquilo, gente. É a mesma coisa que você abrir o aplicativo lá da tua corretora, do teu banco, para fazer os investimentos, por exemplo, na cripto, ou para fazer teu investimento em renda fixa, vai ser numa conta internacional ou numa subdivisão dentro ali de uma corretora, né? Numa conta internacional para você fazer os teus investimentos, tá? Então é bem, bem tranquilo hoje, por isso que eu digo, gente, não tem mais motivo pra gente ficar preso, sabe? Não tem mais. E assim, ó, vou falar pra vocês. Diversificação de carteira é a primeira chave da liberdade financeira, da libertação, entendeu? De você não depender só do teu salário, do que vai chegar no final do mês, do quanto de clientes que eu vou conseguir ter, do quanto de gente que vai chegar ali, né? Por exemplo, eu no marketing digital, do quanto de gente que vai chegar lá como lead que eu vou converter. Não, sabe? Você começa a construir patrimônio, né? De outras maneiras, tá? Ó, tem na C6 e as taxas são boas. As operações. Quantas operações? 3 operações grátis por mês. Ah, aí, ó. A Ana Rita tá falando aí, ó. Ela tem na C6 e taxa de investimento, taxa é boa. Tem que ver isso aí também, né? Claro, né? Tudo é taxado, tem spread, tudo isso, né? Não é que você vai chegar lá e, né? Não, né? Mas é o que eu falo. É construção de patrimônio, tá? Assim como tem as taxas, né, dentro da cripto, né? Ó, olha lá, ó. Abrimos uma conta no Inter para minha filha e estamos ensinando ela a investir em ETFs e ações. Maravilhoso. Aqui, renda fixa e cripto, a galera tá aqui, por enquanto. Mas isso é o mais importante, gente. Eles já vão, cara, eles já vão entrar no mundo e na vida adulta com outra mentalidade. Não é a mentalidade só trabalhadora, é a mentalidade investidora. Vocês entendem? Então, assim, eles já entenderam que dá para fazer o dinheiro trabalhar pra gente, gente. Que não precisa só a gente se matar de trabalho. Não precisa, não precisa. Aí já em toda a parte terapêutica da medicina simbólica, esse rolê vai longe, mas assim, fato, entendeu? Isto é a primeira chave de liberdade financeira de qualquer pessoa. É entender que o ideal é você ter uma carteira de investimento diversificada e você entender qual é o teu ciclo de vida e quais são os teus objetivos a curto, médio e longo prazo. E, obviamente, que tipo de investidor você é, né? Ou se você é um operador de mercado, né? Ó, aí o Marcelo mandou aqui, ó, aprendendo a investir em cripto para depois passar para lá. Exatamente. É isso aí, gente, é isso aí. Vamos passar, vamos educar essas crianças, né? É o que eu tô fazendo aqui também, né? Vou continuar a passar os slides aqui, mas vão mandando aqui, tá bom? Que a conversa tá boa, né? É legal que a gente troca bastante ideia e eu acho que isso é muito importante, muito, né? Principalmente a gente vindo pra cá, né? Vindo pra cá, pra mentoria de cripto, que é a puxa vida cripto. Cara, então, assim, né? Tem maneiras e maneiras a gente ver isso e a cripto é algo maravilhoso. Vou dizer assim, eu fico estarrecida com o que dá, né, de valorização. Só que assim, a gente tem que entender, renda variável é a renda variável que tem a maior volatilidade de todas. Então você tem que estar emocionalmente preparado para isso, tá? Como que a gente está emocionalmente preparado para isso? Quando a gente tem um outro colchão por trás, né? Então, por exemplo, você tem uma renda fixa lá atrás. Você tem dividendos que caem todos os meses para você ou semestralmente e eles só estão aumentando, porque você consegue reinvestir. Mas e como que eu consigo reinvestir? Se você se planeja, por exemplo, eu tenho uma viagem daqui 6 meses, eu vou tirar da reserva da paz. Cara, pensa no investimento, se você tem como, né? Eu faço aporte todo mês. Então tá, então, naqueles 6 meses que estão antecedendo essa viagem, faça o maior aporte para lá,
para você poder ter o planejamento da tua viagem, entende? Então, assim, a gente vai conseguindo lidar com muitas coisas. Ó, vamos ver aqui, ó, mandaram mais alguma coisa aqui, vamos ver. Depois que falei sobre autocustódia, ela adorou. É, então, os bichinhos são rápidos, vixe, Mariana. Uma graça. Mas é muito bom, é maravilhoso, é maravilhoso. Eles, nossa, eles estão com as portas abertas para um outro patamar de modo de pensamento, né? Isso é maravilhoso. Entenderam então, gente, aqui? Beleza? Então, investidor, operador de mercado, são duas coisas diferentes também. Tem que ver aonde que a gente está nesse rolê, né? A metodologia da GIC era aquilo que eu estava falando, né? Mas vocês já sabem isso, né? Eu não vou ficar me atendo aqui, mas basicamente, quando se fala da cripto, o que acontece? O que a gente está estudando aqui hoje? A gente está vendo a visão macro. O que a mentoria da GIC traz para nós? Ela traz um holofote em cima da diversificação cripto, que já é uma diversificação de uma carteira, que já faz parte de um patrimônio que a gente quer construir e alavancar, né? Aumentar, né? Ao longo do período, certo? Então é isso que a gente tem que ter na nossa cabeça. E aí vem um outro ponto que é importante também. Aí sou eu falando, tá? Isso é uma premissa de vida para mim. Sempre levei ele para meus filhos, no meu trabalho, tudo que é coisa, né? Nunca coloque todos os ovos na mesma cestinha. Não faça isso. Por quê? Porque as coisas podem mudar. A vida pode mudar, imprevistos podem acontecer. Então, por isso que a gente. O que significa traduzindo, não coloque todos os ovos na mesma cesta? Diversifique sua carteira de investimentos. Basicamente é isso. E, pô, eu não entendo nada de cripto. Eu cheguei aqui, eu não entendia praticamente nada de cripto. Quando eu cheguei aqui, gente do céu, era assim, seco perdido de tiroteio. Era Bitcoin e olha lá, assim, ai meu Deus do céu, socorro, ui, né? Mas assim, aí que tá. Conhecimento liberta, gente. Aí você tá aqui, você estuda, você aprofunda naquele pedacinho. Vamos colocar assim, ó, você tem lá teus 25, 35 anos. Você não é casada, você não tem filhos. Você quer fazer uma viagem pelo mundo, você quer ser nômade digital. Cara, 50, 50, pronto, entendeu? E dentro dos 50 da cripto, taca e pau nas altcoins, na carteira. Só que assim, né? Tem que ter gestão emocional. Não existe fórmula mágica, tá? Então, isso é muito importante a gente entender, tá? E aí, eu trouxe uma outra coisa aqui, que eu não sei como é que o povo tá aqui, né? Mas quando a gente fala de carteira de investimentos e blindagem de patrimônio, tem uma outra coisa que é ultra, mega importante, que é antes do investimento. A gente começa falando do investimento, que é o que todo mundo quer entender, saber e tal, e claro, lógico, né? Acho que é o ponto principal de todo mundo aqui, né? Mas é o quê? Renegociação de dívida, caso você tenha alguma dívida rolando na sua vida, tá? Porque aí é aquela história, né? Aí você pensa assim, poxa, mas como que eu vou investir se eu tô com uma dívida, né? Então, sim, realmente, a primeira prioridade aí vai ser o quê? Sanar essa dívida. Tá, mas eu preciso daí ficar pagando 35 anos essa dívida para daí depois eu começar a investir? Não. O que a gente faz? Qual é o ponto número um? Qual é o ponto primordial? Renegociação de dívida. Renegociação de dívida com o DD que a gente fala, né? Que é o documento de é o documento. Eu tenho uma sigla que não é o diagnóstico. É um diagnóstico de endividamento, sim, mas não é esse nome, que é o nome do documento do banco, né? Mas é um documento que você pega que você vê qual é a taxa de juro real que você tem em cima daquelas parcelas da tua dívida, tá? Ah lá, o documento de evolução da dívida. Isso, DD. Esse mesmo, Vana. Ali você tem a taxa de juro real. E aí, ali, com aquilo ali, você consegue fazer o cálculo de quantos por cento de juro você está pagando naquilo ali, ou seja, quanto tempo mais você vai ter que pagar, versus a taxa de juro que está acontecendo agora. Gente, por exemplo, né? Agora, por exemplo, é um momento que, assim, o que você pudesse na dívida seria melhor, mas as taxas estão muito altas. Então, possivelmente, a taxa de juro da sua dívida, se é uma dívida de 5, 10 anos lá para trás, esteja menor do que está acontecendo agora, né? Então, assim, é complicado nesse sentido. Mas o que isso vai te dar? Vai te dar um raio-x do teu cenário atual, tá? E aí, a partir disso, você vai renegociar com o banco, com os bancos, entendeu? Mas como você vai fazer isso? Você vai pegar o documento e você vai no banco e você vai falar, ó, seguinte, eu tenho essa dívida aqui no banco tal. Quanto você consegue me fazer aqui de abatimento nessa dívida para eu quitar essa dívida de uma vez, né? Então, a partir disso, você vai fazendo negociação mesmo, tá? E aí, nessas negociações, já saiu negociação do pessoal lá da outra mentoria que eu tô, né, do Mastermind lá da Ítala, já saiu negociação de 90% off. Da pessoa dever 500 mil e pagar 35 mil. E acabou a dívida, resolveu.
Vocês entendem, gente? Que maravilha que é isso? Então, assim, tem que ter isso muito claro na nossa cabeça, sabe? Porque você, primeiro, quita esse problema. Ou seja, você não fica consumindo o que você ganha, né? Com taxa de juros e pagando duas, três, quatro vezes, às vezes, o valor que você emprestou, por exemplo, né? E segundo, você libera mais rápido o teu caixa para começar a alavancar teu patrimônio, tá? Então, assim, não tenha medo, não tenha vergonha, nada disso. Vá, peça documentos, os bancos são chatos, às vezes eles não dão mesmo, tem que falar assim, o DD que eu quero, que é o DD, que eu quero ver qual que é o valor da minha dívida total, entende? E qual é a taxa de juros real. E aí, a partir disso, você vai atrás do desenrolar disso, tá? Bom, entendendo que você não precisa de mais dinheiro, você precisa de mais clareza sobre o que o seu dinheiro está tentando te mostrar quando a gente está falando de endividamento, né? Mas isso aqui a gente já está indo para o sutil, não vou entrar nesses detalhes aqui. Ó, o Regi mandou aqui, ó, doutora, quero ver a minha filha assim, uma doutora investindo, formando ela, aprendendo a investir para dar exemplos a ela. Ai, que lindo, ó. Isso aí, é isso aí. E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. A palavra ela ensina, mas o exemplo arrasta. E às vezes a gente acha que não está entrando nada na cabeça deles. A gente acha que assim, você está falando A, eles estão olhando Z. Mas baseado no que eles veem, é que eles vão seguir. Então, siga firme, Regi. Siga firme que ela vai ser, tenho certeza. E uma dessa ela ainda vai fazer medicina, daí fala pra ela vir aqui pro Paraná. Que ainda a gente dá uma força aqui, né? No que a gente conseguir para ela, tá bom? Muito bom. Tipos de investimento, então a gente estava falando, bom que a galera já está ligada nisso aí, né? Mas então a gente tem basicamente renda fixa e renda variável, né? Na renda fixa é aquela história, né? Você, entre aspas, aqui, empresta teu dinheiro, seja no CDB, seja no debenture, ou mesmo no tesouro, né, para o governo, tá? E você sabe de antemão quanto que você vai receber. Ou seja, o teu risco é baixo, você é previsível, né? Você tem previsibilidade daquele retorno, tá? Por exemplo, Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, nem falei de LCI e LCA, né? Bons investimentos também, porque eles são taxados através da taxa Selic e eles tem muitos deles que não pagam imposto de renda, você não paga imposto de renda, né? Você tem, vamos dizer assim, o lucro real, entre aspas, aqui, né, daquele investimento, tá? Claro que ele vai demonstrar, quando você for ver o portfólio dele lá, quando você for ver a lâmina dele, ele vai ter uma rentabilidade menor do que os CDBs. Mas, na verdade, você tem que ver a rentabilidade real dele, porque você não paga imposto de renda quando tira, tá? Então, é legal ter essa ideia também, tá? Debêntures ou fundos de renda fixa, né? E a renda variável é aquela história. O retorno, você não vai saber. É um retorno incerto. Por quê? Porque o risco é mais alto, né? Isso vai variar muito com os ciclos de mercado, seja microeconomia ou macroeconomia, né? Agora, é claro, tem o maior risco? Tenho maior chance de retorno também. Tenho menos segurança e mais volatilidade, mas tenho possibilidade de alavancagem mais rápida do patrimônio. Então, exemplos: ações, FIIs, criptos, ETFs e os fundos multimercado, tá? Lembra que os fundos multimercado, presta bem atenção. Leia, se você for investir em fundo multimercado, leia a lâmina e vê se tiver escrito alavancagem infinita, não faça. Não vá. Porque assim como ganha tudo, se você perder, você ainda tem que pagar. Então, assim, atenção nisso, tá? É a única coisa que eu coloco aqui como um ponto, assim, de atenção, tá? Muito bem. Então, entendendo, né? A renda fixa, ela, como a gente estava, né, discutindo aqui os exemplos, né? Ela vai ser indicada ali para objetivo de curto prazo e para segurança. Então, ou seja, reserva da paz, vou fazer uma viagem, quero fazer uma pós-graduação daqui 3 anos, pá, vai pensar, renda fixa, né? Vai te ajudar. Claro, obviamente, você tem que ver qual é o ciclo de mercado que você tá, né? E como que tá o mercado, né? Como é que tá, como o mercado está se apresentando, porque, obviamente, isso é dinâmico, né? Cíclico e dinâmico, tá? E a renda variável, você vai pensar já de multiplicação para médio e longo prazo, né? Olha a palavrinha-chave ali, ó, com paciência, duas palavrinhas, né? Paciência e estratégia. Estratégia é isso que nós estamos fazendo aqui, ó. Paciência é saber e entender que vai haver altos e baixos e que tá tudo bem. Qual é o grande ponto, né? O grande ponto é você ter o equilíbrio entre essas duas coisas. É isso que vai fazer com que você não corra o risco da ruína, tá? É isso. Então, mas pô, pode acontecer uma ruína só com a renda fixa, né? Se eu tiver lá, sei lá, né, os 90% do patrimônio é renda fixa,
Por exemplo, se você, por exemplo, gasta mais do que ganha ou gasta mais do que o rendimento que a renda fixa está passando para você e você não diversifica, sim, vai poder correr risco de ruína também na renda fixa, tá? Então, para vocês entenderem, é gestão emocional, entender essas definições, diversificar a tua carteira de acordo com idade, fase da vida e teus objetivos, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, ele mandou aqui risos. Se ela se forma esse ano, visto 10 mil por mês. Sim! É verdade, mas que bom, olha, mas é uma profissão maravilhosa, viu? Eu adoro, adoro, sempre gostei, adoro ser médica. Hoje eu nem atuo praticamente mais, porque o que que tá acontecendo? Inclusive eu tô aqui na Gi pra isso, né? Em breve será véia da lancha, né, gente? Viver gente. Mas eu sempre fui uma médica muito dedicada, assim, eu gosto muito. É chamado, né, gente? É o chamado. Tenho certeza, ela vai ser uma ótima profissional, tenho certeza. Ó lá, peraí, vamos ver aqui, ó. O que você acha de BDRs? BDRs são as ações internacionais aqui no Brasil. Eu prefiro investir nos Estados Unidos, Isa. Eu prefiro investir lá, internacionalmente, tá? Ó, Marcelo, o PDF dessa aula, posso mandar para vocês sim, esse note aqui, tá bom? Eu acho que eu mando pro Mike, daí o Mike coloca lá na comunidade, tá? Essa aula aqui é aquela coisa, né, gente? Foi feita aqui na raça, aqui bem, né, com alguns exemplos bem básicos, mas acho que pode ajudar vocês sim, com certeza, na guiança, né? Eu mando para ele depois, tá? Tranquilo. Bom, vamos lá então. Estrutura base de carteira do perfil de investidor. De novo, tá? De novo, isso aqui é só um exemplo. Isso é só um exemplo, tá? Você tem que entender pessoalmente qual a tua idade, qual ciclo de vida você tá e qual o teu objetivo com aquele investimento. São essas três coisas, tá? Mas de uma maneira geral, vamos lá. O conservador vai ter mais ou menos ali, ó, 80% renda fixa, 20% renda variável, né? Tem uma amiga aqui que tava 90-10, né? Conservador também, tá? E que tipo de composição teria? Tesouro Selic, CDB, fundo de renda fixa, ações das blue chips, né? Daqui no Brasil, por exemplo, ou ações das grandes lá se você quiser investir internacionalmente, né? Nos Estados Unidos, e os ETFs, né? Que os ETFs vão dar dividendos, né? Então, isso seria a carteira conservadora. A carteira moderada teria mais ou menos 70% ali na renda fixa e 30% na renda variável. Poderia chegar a 60-40 ali, quando a gente está falando de colocar cripto um pouquinho ali, tá? Como é, por exemplo, o caso de muitos que estão aqui, eu acredito, né? Então, a gente fala do quê? Tesouro, além do Tesouro Selic, Tesouro IPCA, vai falar das debêntures, aquelas que são renda fixa, mas não tem garantia do FGC, né? Fundos multimercados, se você quiser, FIIs, e aqui entraria, até nem tá aqui, mas eu vou colocar aqui, criptoativos com stablecoins, né? Tá? Stablecoins e Bitcoin, né? Stablecoins que é tipo o SDC, né? O SDT e o Bitcoin. Vou colocar o Bitcoin em si aqui, Ethereum. Vou colocar tudo que nós aqui temos interesse nisso, né? ETH e Solana, tá? Seriam esses três, no máximo, tá? E aí, o investidor arrojado, né, é aquele investidor que vai colocar 60% em renda variável e 40% em renda fixa, né? Mais da metade é renda variável desse investidor, 50-50 ou 60-40, tá? E a partir de startup é variar, investidor arrojado, Adriele, já vou anotar aqui, bem lembrado. Startups seria isso, tá? Você está investindo em algo que você não sabe se vai dar certo, mas se der certo, muito certo, você vai explodir junto com eles. Se der errado, também vai, né? Então, sim, entra aqui, tá? Na renda variável. No investidor arrojado. O investidor arrojado, deixa eu até colocar aqui, ó. Vamos colocar lá. A gente vai ter o Bitcoin, a gente vai ter Ethereum, a gente vai ter Solana, a gente vai ter altcoins. Opa, altcoins, e aqui dentro a gente ainda vai colocar, aqui ainda seria a carteira, aqui da Gi, falando da cripto, né? Seria a carteira 3 e a carteira caçadora, né? 3 e caçadora, vou colocar aqui, ó. Entraria aqui, tá? Aqui falando da Gi, tá? Da cripto. Acho que dá para entender, né? Então esse seria o investidor arrojado, tá? Então, como eu falei para vocês, isso vai variar com a tua idade, momento de vida, a liquidez que você precisa e qual é o teu objetivo com aqueles investimentos, tá? Aí o que acontece? A gente tem, por exemplo, alguns pontos que são perguntas assim sempre chaves, né? Qual é o melhor investimento? Não existe o melhor investimento. Existe o investimento que está alinhado com o teu objetivo,
com a tua idade de ciclo de vida, com aquilo que você quer para aquele valor, tá? O que vai existir? Vai existir se a gente pudesse resumir essa frase em qual o melhor investimento, o melhor investimento é uma carteira de investimentos diversificada. Esse é o melhor investimento. Investir, fatiar esses investimentos de uma maneira que você tenha segurança, que consiga trabalhar com um pouco de volatilidade, e que aí sim você consiga alavancar a tua carteira um pouco, muito, aí vai depender do tipo de investidor que você é, tá bom? Muito bem. Aqui a gente tem alguns exemplos também, de novo, não é receita de bolo, gente, tá? Não é receita de bolo, vou escrever aqui, tá? Não é receita de bolo, tá? Isso aqui vai variar com aquilo que você quer. Isso aqui são só exemplos, tá? Mas é o basicão ali, o feijão com arroz, tá? Então, por exemplo, para curto prazo, quais são os melhores investimentos? O que você tem que ter? Primeira coisa que tem que ter na tua cabeça. Primeira, reserva da paz. A primeira coisa é essa. Ah, mas eu tenho que completar toda a reserva da paz para poder depois investir no resto? Não, aquilo que eu já falei. Se você tá meio assim ali, ó, meio enforcado, né? Assim, cara, eu não tenho nada, não tenho nem R$ 10 na conta aqui para poder pagar ali um lanche a mais se eu precisar daqui um tempo. Porra, reserva da paz. Né? Tudo que você tiver de que, entre aspas aqui, né, sobre o que você vai alocar, reserva da paz, tá? Não tô assim, eu já tenho lá uns 2, 3 mil que estão no investimento da renda fixa e tal, pá, beleza. O que você pode começar a fazer? Você pode começar a fatiar a porcentagem de investimento para cada coisa, dependendo do que você tem em mente, né? Para curto e médio prazo. Curto e médio prazo. Então, uma viagem, um curso, aquilo que eu falei para vocês. Renda fixa com liquidez diária, com garantido FGC, fundo garantidor, até 250 mil. Por CPF, tá? 254, vou até colocar aqui, ó, por CPF, tá? O FGC garante, né? O fundo garantidor de crédito, tá? Vamos dizer assim, se eu tenho lá quero pensar em médio prazo, investimento de médio prazo. Por exemplo, comprar um bem, comprar uma casa, né? Comprar algo que você queira muito, um computador novo que custa 30 mil aí da Apple, né? Um computadorzão. Abrir um negócio, né? Investimento de capital, né? Você vai investir em algo que você imagina que vai te dar o lucro depois. Aqui a gente já pensa em outras coisas, como fundo multimercado, ETF ou ação com dividendo. Como eu falei para vocês, fundo multimercado tem que ter muito critério para analisar, tá? Não é a primeira recomendação, vou botar ele para trás aqui, tá? Vou botar ele para trás aqui. Lembrando que, né? Lembrando que a primeira coisa que você tem que ter é a tua reserva da paz. Tá? Ah, ela tá completa? Às vezes não tá, daí você pode ir fatiando para cá. Mas sempre, enquanto eu estou construindo a reserva da paz, todo mês é obrigatório colocar uma coisinha na reserva da paz, tá? E no DCA, né? Reserva da paz e criptoaposentadoria. Reserva da paz, criptoaposentadoria. Por que criptoaposentadoria, Carla? Porque aí entra naquele lugar vamos dizer assim, da alavancagem de patrimônio em um período de tempo muito mais curto, né? É aquela história, a aposentadoria em 4 anos, 6 anos por aqui, tá? Mas você não pode colocar todo o dinheiro lá. Porque assim como você vai ganhar, você também vai perder. E aí você precisa ter, ó, do outro lado aqui, um equilíbrio, uma sustentabilidade. Se não, é aquela história, risco de ruína, tá? Agora, longo prazo, sim, já vou ler, Rony. Longo prazo, você vai pensar aposentadoria, independência financeira, crescimento do teu patrimônio, alavancagem de patrimônio. Ok, daí o que a gente vai pensar? Então, é longo prazo, longo prazo. Estou chegando lá na frente. O que é geralmente? Renda variável, onde você vai ter bolsa de valores, criptoativos, imóveis, né? Entrou aqui, mas não é uma renda variável. Não, não é, mas é uma renda, vamos dizer assim, é um bem teu, né? E é um investimento que não vai ter muita liquidez, mas ele vai ter muita sustentabilidade, né? Assim, ele vai estar lá. O mundo pode cair, a não ser que o mundo caia, a não ser que caia, sei lá, aconteça um terremoto, aí também você perde, né? Se não tiver seguro e tal, tudo isso. Tem todo esse outro papo assim para trás, mas não é o objetivo hoje, né? Mas ele pode entrar como um objetivo de longo prazo, né? Crescimento de patrimônio, tá? E previdência é outra história. Previdência, gente, assim, tem que analisar muito bem se essa previdência está valendo a rentabilidade, tá? Por quê? Porque você tem dois tipos, PGBL, VGBL, e você tem imposto de renda que vem sendo, né? Ele vem reduzindo ao longo dos anos que você vai deixando o dinheiro lá, e o outro, imposto de renda que vem, né? Vamos dizer assim, vem comendo o teu patrimônio ao longo dos anos ali também. Então, das duas maneiras acontece isso. Então, você tem que ver muito bem qual é a rentabilidade final disso aí, tá? Porque senão, o que vale mais a pena? Vale mais a pena você pensar, ao invés de previdência, você pensar numa renda fixa com este objetivo, tá? De aposentadoria, por exemplo. Depois do que você tiver aqui de diversificação da tua carteira que pode alavancar teu patrimônio mais rápido.
tá? Ah, o DCA entra aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Criptoativos, tanto o DCA quanto a variação, tá? Vai entrar aqui. Ó, a Juana perguntou aqui, ó. Vou te fazer a pergunta que você mais deve receber como investidora. Olha, na sua opinião, aluguel ou financiamento para adquirir um imóvel? Pois é, essa pergunta a gente recebe bastante, tá? Isso vai depender do qual é o valor da parcela, do qual é o valor de juros final do teu financiamento. Então você vai ter que fazer conta mesmo, para ver se lá no final, com o financiamento, você não vai estar pagando duas, três vezes esse imóvel, ou às vezes até mais, tá? Versus a locação. Mas isso é muito pessoal. Isso depende muito, vamos dizer assim, do teu objetivo de vida. Não, eu quero ter uma casa minha, uma casa própria, eu quero morar nessa cidade até o fim da vida e tá, ok, entende? Ou não, eu quero alavancar meu patrimônio mais rápido, quero investir. Então, inclusive, é, algumas colegas lá do Master, né, que a gente estava conversando, inclusive, estavam falando sobre isso. Assim, pô, eu vou vender um carro para investir agora, né? Tem dois carros, vou vender um para investir, né? Por quê? Porque o carro fica lá, meu parado, e assim, vamos dizer assim, o portfólio para investimentos nesse momento ele está muito bom, né? O mercado está de cabeça para baixo, eu sei. Mas se você for ver o macro, né? A taxa Selic para cá, para renda fixa, porra, tá ótimo, né? Dólar caindo, mandar dinheiro para fora, né? Assim, tá valendo 5 a 6 vezes mais do que o real, né? Então, a gente tá num momento assim onde a gente tem muitas possibilidades de investimento. Aí realmente vai do que você quer, entende? Por exemplo, a galera isso é muito comum hoje, né? Depois da pandemia, tudo isso acontecendo, né? A galera que é nômade digital nem quer ter uma casa, né? Prefere viver de aluguel e o que ganha é investir ao invés de, por exemplo, né? Fazer um investimento num bem durável como a casa. Mas isso vai muito do teu momento, da tua situação, do teu ciclo de vida, sabe? Isso vai depender muito. Vou te falar o que acontece aqui com a gente. Aqui com a gente tem a nossa casa, a gente fez o financiamento lá atrás, né? 20 anos atrás isso. Foi um financiamento bom até, assim, incrivelmente. Foi legal, né? A gente tinha dois carros, né? Daqui, depois de um tempo, depois que eu comecei a estudar, né? Que eu ouvi tudo isso, eu falei assim, não, cara, não precisa, porque eu viajava para trabalhar antes, né? Antes de trabalhar só no online aqui, eu viajava. E o que que acontecia? Peraí, que eu nem vi que oração. Ah, tá, 20, 27. Não, tô me passando aqui já. Mas eu viajava muito, então a gente precisava de um carro com segurança. Então era um carro que era mais robusto, mas, né, tudo mais. Tá. Aí eu parei de viajar. Aí eu falei, não, mas o que que esse carro vai estar fazendo aqui? Então a gente vendeu esse carro, a gente tem uma assinatura de carro hoje, e o valor da venda do carro, o que que a gente fez? A gente reinvestiu, né? Mas, de novo, etapas de vida, momentos de vida, né? As mudanças que acontecem na tua vida, então depende muito, tá? Tem que ver bem direitinho qual é o teu caso, tua situação nesse momento, tá bom? Mas basicamente é isso. Agora, saiba, né, que investir não é sobre modinha, mas é a coerência com o teu caminho. Isso que a gente estava falando aqui exatamente nesse momento, tá? Então vamos lá. Vamos colocar. Nada, querida. Vamos colocar a nossa cadeia de pensamento aqui, né? Então, primeiro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Proteção. Então, começar com o fundo, a reserva da paz, né? Deixa eu colocar aqui, reserva da paz. Não é fundo de emergência, né? Mas é reserva da paz. A reserva da paz, primeira coisa, tá? E a clareza no teu estilo de investidor. Quem é você na fila do pão, lembra? Tem que saber isso. Tem que saber isso. Eu sou conservador, eu sou moderado, sou arrojado, eu sou investidor ou sou operador de mercado. É isso que você tem que entender, tá? Primeira coisa, então, é precisar definir isso, tá? Saiba das suas opções, que é o que a gente está falando aqui, conhecimento liberta, né? Então, o mercado financeiro não gira só em torno da cripto, ou só de ações, ou só de renda fixa, ou só de poupança. Não. O mercado financeiro é um organismo vivo. E ele tem vários pontinhos, vários, como é que chama lá do polvo? Vários tentáculos, né? Renda fixa, renda variável, dentro da renda variável a gente tem ação, fundo imobiliário, a gente tem os ETFs, a gente tem criptoativos, dentro da renda fixa a gente tem os tesouros, a gente tem os CDBs, a gente tem os debêntures, a gente tem LC, LCA, tá? Então a gente tem que entender isso, tá? Lembre daí, a partir disso, a metodologia que você vai ter para a vida. Eu coloquei aqui o G do exemplo, que é o que eu faço, né? O que mudou minha vida, né? O gerar, o gerir, o multiplicar e depois associar a renda variável à metodologia carta da Giovana. Isso aí foi assim o que, ó,
Deu um baita de um sprint maravilhoso na minha vida financeira. E claro, né, gente, estudar conhecimento, né? Eu me formei educadora financeira pela Multiplique, né? Depois estou fazendo agora todos os estágios aqui com a Gi, dentro da BIT das Minas, porque eu considero, sempre considerei isso, né? O conhecimento é o nosso maior ativo. E o conhecimento vai te libertar. Você vai sair da mão de, né? Não sei se tem gente aqui assim, mas é assim, né? É aquela galera que só quer cumprir meta, né? Gente de banco, assessora, aquela coisa. A galera, às vezes, não pensa exatamente no que é melhor para você naquele momento, para a tua situação. Então, o ideal é você saber isso. Ah, mas é muita coisa. Saiba o básico. Saiba isso aqui. Entenda onde você está aqui. Não sei se vocês conseguiram pegar, assim, os pontos principais da aula. Como que foi para vocês? Manda para mim aqui. Fez sentido isso que eu falei para vocês? Tá? Mandem aqui nos comentários para eu entender se pegaram aí ó, o cerne da coisa, né? Bom, incluir o feminino, né? Como eu falo para vocês, é a energia criativa, né? Não é o feminino em si, tá? É, bom, evitar o erro do colega médico, né? Não confunda investidor com operador. E monte a sua carteira alinhada com você. Fala, Mike, diga lá. Ô, Carla, inclusive aqui, se você quiser abrir para a galera fazer as perguntas aqui pelo microfone, tá liberado. Com certeza. Vamos lá. Quem tem dúvidas e tal, mandem bala, gente. Mandem bala aí. Eu vi que respondemos também. Ah, tem mão levantada? É que eu não consigo ver. Peraí. Eu acho que só a minha mesmo. Ah, Achei tá. aqui. Se essa aula vai ficar na plataforma, não sei. Vai, Mike, vai, né? Porra, vai, super. Porra, vai, então tá. Vai ficar na plataforma. Que bom, Mari, que bom que você gostou. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Se quiserem abrir aí câmera, abrir, né? Tudo isso, né? Só quero agradecer. Opa, imagina! Eu que agradeço, gente. Pra mim, que eu falei pra vocês, nossa, a hora que a Gi falou pra mim, eu falei, nossa, mas com muita honra e alegria eu vou lá, sem dúvida nenhuma, né? Porque, nossa, eu acredito muito nisso, tá? Que entender isso aqui é a primeira chave de libertação financeira que a gente tem. Entender sobre diversificação de carteira e blindagem econômica, né? Ou seja, você evitar o risco de ruína, né? Mas isso não significa que você precisa ficar com medo. Isso não significa que você tem que se esconder na toquinha e deixar o dinheiro debaixo do colchão ou ou na poupança, né? Até nem recomendo nenhuma nem outra, né? Mas que você conheça o terreno que está pisando, né? E, tudo bem, nós estamos aqui aprendendo, exato, todos nós estamos aqui aprendendo. Mas então, maravilha, estamos aprendendo, então vamos seguir juntos e vamos entender o que ajuda, né? Olha a galera mandando aqui, ó. Carla, obrigada com tudo. Ora, imagina, você tem uma vibe. Obrigada, querida. Sabe que eu escuto isso muito. Eu fico feliz. Recebo. Como diz o feminino, recebo. Eu sou jeito acelerado. Ah, isso é normal, viu? Isso é normal. Tireoide é normal, já fiz vários exames, tá? Minha gatinha está com o olhar na tela. Acontece, viu? Acontece com uma certa frequência, gente. Os gatinhos, o cachorrinho, eles ficam meio, né? Time Beat das Minas também, exato. Conteúdo fora de cripto. Investir um valor em BDRs. Você recomenda vender agora e recompor em alguma corretora internacional? Isa, assim, ó, depende, viu? Depende. Primeiro, assim, se tiver no prejuízo, segura. Segura, espera no mínimo zerar, sempre, tá? Se você não tiver urgência nesse dinheiro, já vale pra todo mundo aí, tá? Pô, tô lá, tô perdendo, né? Tô assim, ai meu Deus, não devia ter botado aqui, já foi, agora já foi, né? É, se você não tiver urgência nesse dinheiro, sendo BDR, né? Depende de qual empresa, tem um monte de coisa, né? Mas se for vamos colocar assim, das blue chips americanas, né? Apple, Google, Disney, né? Coca-Cola, etc., né? Todas lá. É, eu esperaria zerar, no mínimo, se você quiser tirar, eu esperaria zerar no mínimo, ou até realizar um pouquinho de lucro, e daí sim, daí eu acho que eu retiraria. Se fosse eu investiria lá. Eu investiria direto na ação, é o que eu faço desde o início, né? Desde que eu comecei a investir internacionalmente, é o que eu faço. Eu invisto pela Avenue, tá? Opa, tá com lucro? Ah, então, bom, se você pensa em colocar teu portfólio para lá, né, para os Estados Unidos, pode ser um momento, né? Mas, claro, vai depender do que você quer fazer com esse dinheiro. Veja tudo isso, tá? Porque daí tem imposto, tudo isso, né? Tem que ver, né? Ó, Regi Cleide, vim da turma da Ítala também. Estou muito parada no curso. Preciso alavancar minhas aulas por aqui. Ó, Regi, né? Tem que. O que eu ia te falar? Talvez aí
um ponto de equilíbrio nas duas, por quê? Porque lá fala diversificação de carteira e aqui a gente está falando das criptos, né? Então a gente precisa ter essa visão macro, tá bom? Se bem que essa aula aqui eu acho que já deu uma boa, né? Acho que já é um bom início aí, né, para entender e de repente para organizar uma carteira inicial ali, ou reorganizar, né? Realocar, que a gente fala, né? Realocar carteira. Por exemplo, a Isa, nesse momento, está pensando em fazer uma realocação, entende? E tá tudo bem, é isso aí. Eu fiz algumas também aqui já ao longo dos anos, e agora nas cripto eu tô realocando sempre, né, gente? Mas assim, é como eu falo, é uma pequena parte ali, tá? Certo? Mais alguma dúvida, gente? Que vocês têm? Ah, deixa eu só mandar aqui. Bom, para quem não me conhece, tô no Instagram como @medicina simbólica, que é a parte minha. Vou deixar aqui caso vocês queiram, né? Ter o conhecimento. Então, lá eu falo mais de negócios digitais, como a Cami falou aqui, né? Mentoro o pessoal da saúde e tal. E a gente tem o Instagram de finanças também, que eu não tô lembrada, mas eu coloco ali. Eu não tô lembrada, não, teria o link, mas deixa eu ver aqui se eu consigo colocar para vocês. Finanças, o nome é. Ela Investe e Prospera, é o nome do Instagram, tá? É Mulheres, Negócios, Finanças, mas é óbvio que é para todo mundo, né, gente? Mulheres, underline, negócios e finanças. Esse tá bem no comecinho, mas eu falo separadamente sobre finanças lá, caso vocês queiram entrar em contato também, tá certo? Mais alguma dúvida, gente, aí? Tudo certo? Então, gente, bons investimentos para todo mundo. Mike, é isso aí? Ou não sei Aula se o Mike. absurda, Carla. Absurda. Foi muito, 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 muito bom, mano. Que bom. Parabéns. Que bom, fico feliz de poder ter ajudado. Imagina, tranquilo. Fico muito feliz de poder estar aqui, como eu te falei, honrada, né? E o que precisarem, a gente tá por aí, dentro da comunidade da Gi, tá lá nos Instagrams. E vamos firme, galera, vamos firme, porque a gente tá num momento maravilhoso para investir, né? Nem falo das as outras coisas aí que o Mike faz com os outros, eu nem faço isso aí ainda, as pool e tal, mas assim, né? Eu pretendo um dia chegar nesse lugar. Mas por enquanto vamos na carteira diversificada. Combinado, galera? Carla, e aí, eu te dou um toque, e aí eu pego o link do seu Instagram, certo? Que você divulgou aí. E também vou Sim. pegar o link dessa página do Notion para gente divulgar para o pessoal. Boa. Inclusive, umas semanas atrás, quando a gente estava falando sobre ferramentas de organização e tal, a gente até falou sobre o Notion e muita gente não conhecia. Eu gostei bastante que você trouxe o Notion, porque ele é maravilhoso. Nossa senhora, vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Quem não usa Notion ainda, gente, sério mesmo, começa. Começa. A minha empresa hoje roda praticamente inteira no Notion e nas automações, inteligência artificial, né, que eu tô usando bastante aqui também. E nossa, assim, simplesmente assim, uns 90% de agilizar, né? E tempo é o nosso maior ativo, né? Aquilo que eu falo, para além do dinheiro, né? O tempo é o nosso maior ativo, né? E com o nosso tempo livre a gente pode, por exemplo, fazer mais dinheiro, né? Por exemplo. Então, sim, se, bom, eu tenho até um tutorial do Notion. Acho que quer que eu coloque junto lá? Eu tenho um Opa! vídeo no YouTube. Vou colocar lá, tipo assim, Notion para iniciantes. Vou colocar lá, então. Nossa, perfeito, perfeito, Carla. Caramba, ainda veio uma, uma aula bônus. Aí um bônus para você. Comece, gente, vale muito. É meio chatinho no começo, mas ali aquele jeito que eu falei ali pra galera é que assim, eu sou do analógico, né? Eu sou do analógico, né? Eu tenho 46 anos, então assim, eu não nasci nessa época, não nasci no telefone. Então, assim, se eu consigo mexer, gente, ó, a galera consegue, viu? E daí eu mostro de um jeito bem assim, tranquilo de lidar lá, que vocês vão ver que não é muito complicado, não, tá bom? Combinado, então? Perfeito, Carla. Muito obrigado. Eu te mando no WhatsApp, tá, Mike? Daí você põe lá na comunidade, o Notion lá. Show. Legal. Joia? Então tá. Beijo pra todo mundo. Muito obrigada, gente. Até. Tchau, tchau. Muito obrigado, Carla. Boa noite, GMs. E nos vemos amanhã. E é isso aí. Semana com feriado, hein? Let's go.